Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Josimar Barreto. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai, se inscreve, dê o seu like, ajude o nosso canal, ajude a gente a divulgar o conteúdo aqui que a gente passa nesse canal. O intuito desse vídeo é um tema polêmico e um tema bastante pertinente e bastante necessário. Nós vamos falar de um texto bíblico recorde de audiência, campeão de audiência usado pelos cristãos fundamentalistas e pelas igrejas heteronormativas para condenar a homossexualidade. E esse texto bíblico nada mais é do que Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, tá? Mas eu não vou começar no versículo 18, eu vou começar a partir do versículo 21. Nós vamos ler esse texto que, até onde eu sabia, só falava única e exclusivamente contra a homossexualidade. Depois, quando a gente estuda, quando a gente vai ler outras fontes, a gente descobre que esse texto não está falando da homossexualidade. Esse texto, historicamente, o contexto desse texto, nada tem a ver com a homossexualidade que a gente conhece hoje do jeito que ela é, tá? Nada tem a ver. Tem dois elementos aqui que eu também não conhecia e passei a conhecer, que é a Porneia e Calígula. Calígula foi um ex-imperador de Roma. Ele foi imperador durante 4 anos e foi assassinado com apenas 29 anos de idade. Calígula era um cara depravado. Então, no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta aos romanos, exatamente nesse contexto da porneia. Por isso que a palavra pornografia, porque ela é oriunda de porneia. O que seria a porneia? Porneia seria um bacanal. Bacanal. Só que esse bacanal era um bacanal diferente, não é um bacanal que a gente conhece hoje. Os deuses pagãos, os deuses daquela época, geralmente os cultos pagãos, eles eram regrados de relações sexuais. Antes que a gente venha continuar falando aqui sobre o texto de Romanos capítulo 1, eu preciso falar mais algumas coisas sobre isso, tá? Primeiro, se você é uma pessoa que acredita que a orientação sexual é uma escolha, você vai ter problemas com esse texto. Se você acredita que a sua orientação sexual é uma escolha, você vai ter problemas. Tanto faz se você é um heterossexual ou se você é um LGBT. Tá ok? Uma outra coisa que a gente precisa ponderar aqui é que se você é um heterossexual e pratica as coisas que estão aqui, não só um heterossexual, mas um LGBT, de acordo com esse texto, aí sim a gente vai ter problemas com esse texto. A boa notícia é que esse texto não fala da homossexualidade. O bom desse texto é saber que ele não está com o rifle, né? A arma apontada diretamente aos LGBTs. Isso é maravilhoso, é uma boa notícia que talvez você não sabia e muita gente não sabe porque recebe a informação de púlpitos de igrejas fundamentalistas e de igrejas heteronormativas que acreditam dessa forma e vão passando essa interpretação bíblica, o que afeta diretamente a vida de um LGBT que vive e convive com mãe cristã, pai pentecostal, num lar altamente cristão, altamente pentecostal, e esse LGBT ele vai ter dificuldade de conversar com sua mãe, de conversar com seu pai, de ser aceito. Muitas vezes ele vai apanhar, muitas vezes ele vai ser expulso de casa, ele não vai ser compreensivo, ele vai ouvir palavras como: você vai para o inferno, Jesus, se você continuar na vida que você está, Jesus vai vir, você vai ficar. Esse jogo de pressão psicológica, violência psicológica, isso tudo tem que acabar. A verdade de Deus, ela liberta. Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe essas pessoas que vão ouvir a mensagem desse vídeo, Senhor. Para que eu oro, para que o Senhor traga luz, traga esclarecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, voltando, só recapitulando, a gente precisa saber esses dois elementos, tá? Calígula e a porneia, eu já expliquei como é. Então, nós vamos agora discorrer aqui o texto. Eu estou falando rápido para que o vídeo não fique muito grande, tá bom? Me desculpa aí se eu estou falando muito rápido. Como a gente vai ter que ler muitos versículos,
Diferente das outras passagens bíblicas, Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, é um texto denso, é um texto que vai falar sobre muitas coisas. Mas aqui na epígrafe eu estou com a Bíblia Sagrada, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, e a versão dessa Bíblia é revista e corrigida, tá? A epígrafe diz assim, no versículo 18: a idolatria e depravação dos gentios. Idolatria e depravação dos gentios. Eu vou começar a partir do versículo 21, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo, ele está falando sobre esses homens, ele está escrevendo sobre o contexto de Romanos, de Calígula, da Porneia. Então, logo mais acima, se você ler, Paulo ele explica que, eu vou ler aqui o versículo 18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19, porque o que de Deus se pôde conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Então, Paulo está dizendo que essas pessoas que ele escreveu, ele está dizendo que essas pessoas não são inocentes, porque Deus já foi revelado para elas, elas já receberam a revelação de quem era Deus, e mesmo assim não quiseram o Senhor. Aí vou partir para o versículo 22, que diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Porque esses homens que não quiseram reconhecer o Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível, e passaram a adorar a criatura e não o Criador, e cometeram esse pecado de idolatria, no versículo, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, aqui no versículo 23. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências, por causa desse pecado de idolatria, porque eles não quiseram adorar o Senhor, eles passaram a adorar a criatura e não o Criador, Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Aí eu te pergunto, LGBT, em que contexto você e eu estamos inseridos até aqui agora? Onde entra eu e você aqui até o versículo que nós acabamos de ler? Eu não consigo enxergar nem eu, nem você, tá? A gente não consegue enxergar nós aqui dentro desse texto. Primeiro que eu não cometo idolatria, eu não mudei a glória de Deus para adorar a criatura ao invés do Criador. Então, até o versículo 24, do versículo 21 que eu comecei até o 24, eu não estou incluído aqui nessa descrição que o apóstolo Paulo faz aqui na carta de Romanos, sobre o pecado das pessoas ali em Roma, na Porneia, tá? Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentiras e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Olhe bem aqui, geralmente os fundamentalistas, as igrejas heteronormativas, elas se atêm a esse versículo aqui, no capítulo 1, e o versículo 26 e o versículo 27. E o versículo 27 fala assim: e semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sexualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Cara, aqui a gente vê a gente vê que esse pessoal, eles pegam esse texto, e eu fui ensinado assim, eu aprendi assim, textos que falam sobre a homossexualidade, textos que falam contra a homossexualidade, Levítico e aqui Romanos 1, 26 e 27. Porém, eles não se atêm ao contexto do que estava acontecendo aqui.
E eu falei ainda há pouco, né, mais acima, que nós, até o versículo 24, versículo 25, a gente não está enquadrado aqui nessa descrição, a gente não comete idolatria, a gente não está idolatrando, a gente não faz parte do culto pagão, onde aqueles cultos eram regrados de sexo, fazia parte do ritual dos deuses pagãos, dos cultos, cometer sexo. E aqui, como eu falei anteriormente, a gente está dentro do contexto da porneia, do bacanal, da idolatria, certo? E nesses versículos 26 e 27, quando Paulo ele descreve que as mulheres abandonaram o uso natural, do contrário à natureza, e no versículo 27, semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher, deixando. Quando eu leio essa frase, deixando o uso natural, eu estou dizendo que eu fazia o uso natural e eu deixei o uso natural. Por isso que eu falei sobre os heterossexuais. Existem homens que eles são tão devassos e tão depravados, eles são heterossexuais, mas eles se inflamam eles se inflamam em paixões depravadas e transam com todo mundo, transa com um animal, transa com mulher, transa com homem. São pessoas totalmente devassas. Eles deixam o uso natural, a heterossexualidade, e passam a cometer esse tipo de pecado num ritual de um culto a Deus pagão. Esse era o contexto aqui dessa época. Agora eu te pergunto, LGBT, você que é um LGBT, eu sou um LGBT. Para mim, sexo com relação sexual com o sexo oposto, para mim não é natural. Por que eu digo isso que não é natural? Porque eu não me sinto atraído por mulher. Eu nunca fui atraído pelo sexo oposto. Então, não é o meu natural. Você está me entendendo? Não é o meu natural. Eu não deixei o uso da mulher. Eu nunca transei com uma mulher. Eu não tenho libido por uma mulher. Então, não é o meu natural. Eu não deixei o uso natural. Você está me entendendo? Contrário à natureza. Qual é a natureza? Que natureza é essa? Contrária à natureza que eu vim. Contrária à natureza que eu nasci. É aí onde vem o grande embate. A igreja fundamentalista e heteronormativa, ela quer sustentar a ideia de que a homossexualidade é comportamento, é comportamental. Se você acredita que a homossexualidade é comportamental, esse texto aqui de Romanos capítulo 1 faz todo sentido. É um comportamento que, se você abandonar esse comportamento, você vai virar hétero. Só que isso é uma falácia, isso é uma mentira. Nós temos héteros que não sabem o que é a homossexualidade, nunca sentiram na pele o que é a homossexualidade, graças a Deus por isso, ou não, né? Ou não. Mas graças a Deus eu digo por causa deles, porque na cabeça deles, meu Deus do céu, já imaginou se um hétero se transforma num gay? Uma coisa que me deixa assim, muito triste também, nos embates que a gente tem com cristãos fundamentalistas, é que eles sustentam a ideia de que o diabo levantou a homossexualidade para que a homossexualidade destrua a heterossexualidade e acabe com as famílias. Isso é uma falácia, isso é uma vergonha, isso é de uma covardia sem medida, sem precedentes. Porque a gente sabe que sempre vai existir héteros, sempre existirão héteros, sempre existirão homossexuais, porque isso é o natural, isso vem, isso é espontâneo, ninguém escolhe, ou seja, não é uma escolha. Então eu não deixei o uso natural da mulher, porque o uso natural da mulher não é natural para mim. Eu não tenho libido por mulher, eu nunca pratiquei relações sexuais com mulher, eu nunca tive vontade, eu nunca sofri por uma mulher. Nunca aconteceu isso comigo, gente. Nunca aconteceu isso comigo. Como também nunca aconteceu com milhares de LGBTs que estão por aí. Porque se ser LGBT fosse escolha, cara, eu acho que ninguém queria ser LGBT. Porque você sofre do início ao fim. Você sofre na família, sofre na sociedade, vai sofrendo, sofre para dizer para sua mãe, sofre para dizer para seu pai, para os seus irmãos, e tem gente que não te aceita se você é um trans, se você é um travesti, e por aí vai. Então não é escolha. Vamos continuar para o vídeo não ficar muito longo. Versículo 27. Semelhantemente também os varões deixando o uso natural da mulher. Já expliquei isso. E como eles
se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Eles não se importaram. Quantos de nós estão na igreja? Quantos de nós jejuamos? Quantos de nós oramos achando que nós estávamos desagradando a Deus? De onde veio esse sentimento da homossexualidade de nós? Que a gente está pagando por um sentimento perverso, mas sem ter culpa. Sem ter culpa, não é? Porque a gente não escolheu. Será que Deus ele vai me condenar porque eu nasci preto? Será que Deus vai me condenar porque a minha orientação sexual é diferente da heterossexual? Porque já está provado cientificamente que ninguém escolhe. Quando foi que você escolheu ser heterossexual? Então tire isso da sua cabeça achando que orientação sexual é escolha. Orientação sexual não é escolha. Então vamos continuar. Versículo 29. Olha essa descrição, gente. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que os fazem. Cara, onde que eu e você estamos aqui nessa lista de homicidas, contendeiros, pessoas malignas, murmuradoras, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores? Essa lista aqui, cara, tem muita gente que não é homossexual e é assim. Tem muito hétero que é assim. Então, por que esse texto eu só vou me ater à homossexualidade, eu só vou me ater aos homossexuais? Porque esse texto de Romanos, se você perguntar a qualquer cristão fundamentalista e heteronormativo sobre passagens que falam contra a homossexualidade, ele vai se lembrar de Romanos capítulo 1, porque esse texto ele é dedicado a condenar a homossexualidade. Só que nós sabemos a partir de hoje, se você não sabe, agora vai saber, isso não tem nada a ver com a homossexualidade. Então tá aqui, tá provado. Eu não sou homicida, eu não sou um infiel no meu contrato, eu tenho palavra. Só você der essa casa que eu moro aqui hoje, eu, graças a Deus, eu pago minhas contas em dias. E o dono dessa casa, ele até falou para mim que ele não quer mais fazer negócio com cristão, com crente. Sabe por que ele não quer? Porque os crentes tudo deram calote nele. Crentes caloteiros. Tá aqui falando, ó. Eu conheço muito, isso aqui é uma questão de caráter. Tem muito LGBT que tem caráter. Porque a orientação sexual nada tem a ver com caráter. Nós temos o heterossexual mau caráter e nós temos o homossexual, o LGBT mau caráter. Eu estava conversando com os pais de um LGBT e eles achavam que a irreverência do filho foi por conta da sua homossexualidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser uma pessoa devassa, você ser um roubador, você ser isso, você ser aquilo, não tem nada a ver com a sua orientação sexual. A gente sabe que o LGBT, ele não justifica, mas a gente entende mais ou menos o que passa na cabeça de um LGBT, porque muitos tiram a própria vida porque não suportam a pressão. Outros ficam depressivos e outros extrapolam, outros gritam, outros saem para fora e querem extravasar raiva e começam a fazer e cometem até alguns absurdos devido à repressão, a serem tão reprimidos, a dizerem que são um erro, a não ter amor do pai, a não ter amor de mãe. Então tá aqui, ó, graças a Deus por isso. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, especificamente os versículos 26 e 27, nada tem a ver com homossexualidade. Eu não estou aqui descrito nesse capítulo. Você que é um LGBT cristão que está na igreja, está buscando a Deus, ou você que saiu da igreja, ou que está numa igreja heteronormativa ainda, você não está descrito aqui, aqui não está falando, você não é uma pessoa idólatra, você não adora a criatura ao invés do Criador. Deus conhece o teu coração, então ele está dizendo nessa hora, fique em paz. Esse
esse texto não fala de você. Se disseram que falava de você, era uma mentira, é uma falácia. E essa mentira nos acompanhou durante muito tempo. Eu mesmo tinha medo de ler o capítulo 1 de Romanos, porque a última dissertação de uma mulher, supostamente de Deus, que fez uma ministração sobre Romanos capítulo 1, me deixou com medo, porque ela pegou esse texto e disse assim: se você é um homossexual e você está praticando, né, você está namorando alguém, está tendo um relacionamento com alguém, você quer ficar com Deus, Deus vai eliminar você da terra, Deus vai te matar. Então o que o LGBT pensa? Ele espera: meu Deus, me perdoa porque eu não queria ser assim, eu não queria ter isso, Senhor, me perdoa porque eu estou caindo, não me mata, porque disseram para ele que Deus ia matar. Então a Bíblia mal usada, ela mata pessoas, ela enlouquece pessoas, da mesma forma que está acontecendo nos dias de hoje. Lá no Afeganistão, o Talibã chegou para colocar a sua interpretação acerca do Alcorão, acerca do islamismo. Assim, tem muitos cristãos que acham que está salvando vidas, está libertando vidas em nome de Jesus, e pelo contrário, ela está matando, está cravando no coração dessa pessoa uma palavra de morte, e essa pessoa não sabe como sair disso, e ela acaba morrendo. Isso é um mundo que as igrejas heteronormativas e fundamentalistas, elas não conhecem, ou elas simplesmente ignoram o socorro dos homossexuais, o socorro dos LGBTs que estão dentro da igreja. Existe LGBT que está dentro da igreja e passa muito bem, entra aqui, sai aqui, mas nem todos são assim. Outros estão cheios de traumas, guardando um monte de ferida dentro de si, e vão ter problemas o resto da vida. Por quê? Porque foi aberta feridas na alma desses LGBTs, eles não foram acolhidos, eles não se sentem amados, e o inimigo, ele se aproveita dessa vulnerabilidade para trazer depressão e morte para esses LGBTs. Mas que em nome de Jesus você seja livre e que o Senhor te levante como luz para todos. Que Deus em Cristo nos abençoe.